Prontinho, galera, minha boa tarde oficial para a turma 43, para a gente dar continuidade à disciplina de História da Enfermagem. Como combinado, né, hoje eu ia vir aqui para vocês com um resumo das 3 últimas aulas. A aula de número 4 eu não vou incluir nessa porque foi dada ontem, né, e ainda está aí na mente fresquinho. Caso alguém tenha alguma dúvida, é só perguntar aqui na plataforma durante a aula de hoje. Então a gente vai voltar um pouquinho no tempo e vamos relembrar a aula 1, né, que foi sobre o surgimento da Florence Nightingale, sobre qual foi a principal movimento que ela traz para a gente e sobre essa divisão, né, de enfermagem anteriormente de um modelo, de uma metodologia, e enfermagem moderna, que é quando chega a Florence Nightingale, trazendo ciência, dados científicos e principalmente resultados positivos, reduzindo a taxa de mortalidade, né, no ambiente de guerra, no cenário de guerra, de 40% para apenas 2%. Quando Florence ela recebe ali o convite, né, do general de guerra, naquela época o hospital militar ele ficou sob coordenação dos próprios militares. E a população, insatisfeita com a taxa de mortalidade, solicitou que pessoas capacitadas, né, para o serviço de saúde como um todo ficassem à frente dessa coordenação. E é aí que surge o nome da Florence, porque ela já vinha implementando seus conhecimentos científicos aos arredores de sua casa, né, de sua residência. Então ela já tinha muitos resultados positivos. Esse general de guerra era amigo pessoal de Florence, então convida Florence com um grupo de 30 mulheres para chegar no cenário da Guerra da Crimeia e executar as suas intervenções, né? Florence, nos seus relatos, ela conta que ela imaginava um cenário, ela se preparou para uma situação em específico. Quando ela chegou lá, ela se deparou com uma situação completamente diferente, uma situação de caos total, e ainda teve que lidar com a situação em que o governo não queria disponibilizar para ela recurso, e ainda havia no cenário de guerra como sendo de grande inutilidade, porque além dela, tinham mais 30 mulheres e mais um bando de homens, né, de soldados, que naquele momento não poderiam estar servindo o país no ambiente de guerra. Então aquilo gerava gastos, né, para os generais de guerra que estavam na situação em si. Eles viam aquilo como uma grande perda de dinheiro. Então, o que foi que eles pensaram? O que foi que Florence fez? Florence teve que mostrar com dados científicos, né? E todos nós sabemos que ela tinha dados estatísticos, que ela tinha conhecimento em matemática fora do comum para a sua época. Então, ela teve que comprovar que a sua atuação, ela não só era benéfica para os soldados em si, mas como também era benéfica a nível de custos do país. O que foi que ela fez? Ela separou um número de soldados. Essa separação funcionava da seguinte maneira: metade não recebia o cuidado da equipe de Florence e a outra metade recebia o cuidado integral da equipe de Florence com todos os recursos que foram repassados para ela. Fato que ela conseguiu comprovar, após um período, né, que ela esteve na guerra, que a taxa de mortalidade dos soldados feridos em guerra caiu de 40% para 2%. Então ela foi condecorada, o trabalho dela foi muito bem reconhecido. Quando ela volta da Guerra da Crimeia, né, ela traz aí esse novo conceito de cuidar, esse novo conceito de servir. E lá na apostila de vocês tá bem detalhado o que significa, né, a palavra enfermagem. Depois dei uma olhada lá, dei uma analisada, que a raiz principal da palavra, na tradução, significa maternidade, né, esse cuidado. Então, a enfermagem, ela muda aí esse conceito. Anteriormente, o cuidado era realizado por pessoas leigas. Pós Florence Nightingale, o cuidado é realizado por uma equipe treinada dentro da assistência que se preocupa desde a higiene até a ambientalização do local onde esse paciente vai ficar para que ele possa receber os cuidados, né? Florence fica conhecida como a Dama da Lâmpada porque ela passa aí, essa vigilância ser diurna e noturna. Então ela utilizava a lâmpada para iluminar o caminho e o ambiente ao qual ela tinha para trabalhar. Mudou aí o conceito, porque até então não tinha um horário para começar o serviço e um horário para terminar. Então Florence estabelece, né, esse cuidado contínuo pela enfermagem durante 24 horas. Então ela divide a sua equipe por turnos.
né? Metade do turno uma equipe e a outra metade do turno uma outra equipe. Daí surge, né, esse modelo de enfermagem de trabalhar. Hoje nós temos modelo de enfermagem que trabalha em escala de 6 horas, em escala de 12 horas, em escala de 24 horas, em escala de 48 horas e em escala de 72 horas, né? Vai depender da instituição a qual você trabalha. Mas, no geral, é assim que funciona e os pacientes não ficam desassistidos em momento algum. Por exemplo, se você trabalha na escala noturna e tem um horário para repousar, mesmo sendo escala noturna e você estando de plantão. Daí a Neilane faz dupla com a Manuele. E a Neilane vai dormir 2 horas e meia, e os pacientes da Neilane ficam aos cuidados da Manuele. Quando a Neilane volta, a Manuele vai repousar e os pacientes da Manuele ficam aos cuidados da Neilane. Então, em nenhum momento os pacientes ficam desassistidos. Tem um momento do plantão que a equipe fica reduzida, como, por exemplo, horário do repouso, horário das refeições da equipe, né? Mas, no geral, os pacientes não ficam em momento algum desassistidos pela equipe de enfermagem. E isso está inserido no modelo nightingaliano de ensino, tá bem? Os pontos chaves aqui dessa aula que foram citados foi o seguinte: Florence, ela possuía uma inteligência incomum para aquela época, né? Então ela tinha interesse por filosofia, ciência e principalmente dados clínicos de pacientes, como conhecimento de matemática e aritmética, o que facilitou a vida dela demais, porque ela conseguia transformar em gráficos e em tabelas todos os seus avanços e tudo que ela implementava, ela conseguia demonstrar qual era a real eficácia que aquela intervenção trazia para a sociedade como um todo. Florence dizia que ela tinha uma vocação e, além dessa vocação, aos 16 anos de idade, ela alega ter tido um encontro com o divino, e o divino revela para ela que ela foi escolhida para levantar esse exército de pessoas que tinham a mesma intenção que ela, a mesma vocação que ela. Só que Florence muda, né? Ela traz agora a enfermagem para um conceito mais científico e não apenas um conceito maternal, mas um conceito científico como um todo. Então ela começa a preparar essas mulheres com ciência, além de intervenções. Florence, para a sua época, ela rompeu grandes paradigmas, porque era um grupo de mulheres no meio de um monte de homens. Aquilo, naquela época, era considerado algo absurdo. Por isso que a Florence, ela era muito rígida com as mulheres que ela orientava, né? Porque elas tinham que se impor, elas tinham que demonstrar respeito onde elas estivessem, porque aquele ambiente era insalubre demais a nível psicológico para todos aqueles homens que estavam passando por um trauma dentro de uma guerra. Então, para evitar, ela tinha uma política muito rígida. E essa política rígida dessa postura de enfermagem, ela segue até hoje. Claro que não com a mesma ênfase, né? Mas ainda assim, com um certo critério de personalidades e de perfis para ingressar na enfermagem, né? Então, a gente tem um perfil antigo que a gente observa, enfermeiras silenciosas, né? Qualquer hospital que você entra, você vai encontrar uma imagem de uma enfermeira fazendo o símbolo do silêncio. Então, eu lembro que quando eu fazia faculdade de enfermagem, a minha professora falava: se eu pegar alguma enfermeira toco-toco no plantão, vocês vão ver só. Era aquele sapato que fazia barulho quando você caminhava, então não podia fazer barulho, seu sapato tem que ser silencioso, seu caminhar tem que ser silencioso, você não pode atrapalhar. Então, por isso que o solado do sapato dos estagiários é sempre de borracha. Primeiro, porque é antiderrapante, é mais seguro, né? Segundo, porque dentro do bloco cirúrgico é mais fácil de manter a higiene. E terceiro, para não fazer barulho, tá? Então, tem algumas pessoas que utilizam sapatos inapropriados, mas aí não é isso que é orientado nem pela instituição de ensino, tampouco pelo perfil enfermagem nightingaliano de ser. Essa parte aqui a gente já viu que ela era diferente. Ela cuidava incansavelmente dos pacientes, até no período noturno, por isso que ela ficou conhecida como a Dama da Lâmpada.
Ela desenvolveu uma síndrome do trauma pós-guerra, quando ela volta da guerra, mesmo com todas as honrarias que ela recebe, ela ficou trancada no quarto. E mesmo no quarto, ela trabalhou incansavelmente. Todos os seus estudos, tudo que ela pesquisava, tudo que ela encontrava de novidade era implementado e ela divulgava, né, como sendo um resultado positivo para todas as intervenções que ela tinha. Nós sabemos que todos os seus esforços foram reconhecidos e ela tem como principal homenagem a data do seu nascimento, que foi no dia 12 de maio, como sendo o Dia Nacional e Internacional do Enfermeiro, né? É o dia do nascimento da Florence Nightingale. O Dia do Técnico de Enfermagem está inspirado na data de falecimento, né, da precursora da enfermagem moderna no Brasil, que foi a Ana Nery. Então, a Ana Nery, na data do seu falecimento, é considerado o Dia do Técnico em Enfermagem, né, que é o dia 20 de maio. Então, a gente tem aí uma semana de intervalo do Dia do Enfermeiro para o Dia do Técnico. E nessa uma semana de intervalo é comemorado. A gente faz inúmeras comemorações, aí entram cursos, oficinas, workshops e palestras, né? É realizada uma comemoração pelo Corém e pelas instituições de ensino. Esperamos que nesse ano a gente consiga fazer alguma coisa frente à pandemia, nem que seja online, porque tem muito curso que dá para a gente fazer e capacitação para atualizar todos vocês. O que seria muito importante para a gente, porque é um momento muito esperado pela enfermagem, né? É o momento que a gente tira muitas dúvidas, que traz novos conceitos, que traz atualizações, que fala sobre leis, que fala sobre projetos, que inclui, né, a enfermagem. Então, a Florence, ela tem esse tratado, né, e como principal honraria que foi dada a ela, foi destinado o dia do seu nascimento como sendo o dia do enfermeiro. Quais foram as principais intervenções da Florence? Ela mudou o conceito de fazer saúde naquela época. Ela introduz ciência além da caridade. Ela tinha conhecimento técnico e conhecimento científico, porque tudo que ela conhecia, ela colocava em prática, né? Lembra que ela cuidava dos escravos aos arredores da casa dela, dos andarilhos e das pessoas que não tinham condições financeiras. Então, tudo que ela conseguia de sucesso nas suas implementações dos seus estudos e dos seus conhecimentos, ela divulgava como dados científicos, dizendo, olha, isso aqui dá certo, viu? Quando a pessoa está com febre, se você fizer compressa fria ou compressa de 2 em 2 horas, a pessoa melhora o quadro febril. Então, tudo que ela fazia, ela colocava em dados científicos. E ela colocava também em porcentagem, né? Quais eram as chances de sucesso que ela tinha através de cada implementação do que ela fazia. Então, ela realizava as anotações e ela publicava todos os seus estudos. Ela serviu várias instituições hospitalares, né? E o sonho dela era construir uma escola de enfermagem. E isso ela consegue, né? Em 1860, ela realizou o sonho de construir uma escola só para enfermeiras. O nome dessa escola era Hospital São Tomás e funcionou em Londres, né? E funciona até hoje. Ela morreu em 1910, quando ela tinha 90 anos de idade. Então, o seu legado ele se estende, né, durante todos os países até hoje. E todos os profissionais enfermeiros têm uma grande admiração, né, por Florence Nightingale, por ela ser a mãe da enfermagem, nurse. Agora a gente vai para a segunda aula. Vamos ver se aparece aí para vocês. Apareceu, beleza. Então vamos lá. Antes da Florence Nightingale, né, passar da enfermagem anterior para a enfermagem moderna, a gente teve um período, né? E esse período foi realizado pelas culturas de todas as civilizações que foram encontradas. Daí eu falei para vocês que a Florence ela tratava o corpo como sendo a morada do espírito, consequentemente era um templo, né? O templo de Deus. E essa filosofia era a mesma filosofia dos hindus. A
prática aqui no Brasil era uma prática mais xamânica, né? Então era uma prática com benzimento, uma prática com chá, uma prática com as fases da lua, uma prática cósmica, a prática dos pajés, a prática dos indígenas. Era assim que era realizado os cuidados, né, aos pacientes. A cultura cigana, ela estava mais voltada para tratar as pessoas de acordo com as condições climáticas, né? De acordo com o movimento de translação da terra e através também dos seus rituais xamânicos. Alguns tinham conhecimentos também de algumas plantas e ervas medicinais, haja vista que eles viajavam muito. Então eles guardavam, né, todos os conhecimentos que eles obtinham através das culturas que eles visitavam e colocavam em assistência, colocavam a dispor da população que viajava com eles. Então, eles detinham um conhecimento de propriedades medicinais muito extenso, né? Porém, eles eram tidos como os bruxos e feiticeiros, porque eles também tinham os rituais cósmicos para a época. Os primeiros relatos que a gente tem de estudos com bases e propriedades científicas no Brasil surgiram durante o Império, né? Quando vieram lá os europeus para o solo brasileiro e eles começaram a se interessar pela fauna e pela flora. Então, de acordo com todo o acervo de plantas que nós tínhamos aqui, começou um estudo mais aprofundado da propriedade de cada planta, até para saber qual era a planta que oferecia risco de morte, né? Quem se ingerisse alguma daquelas plantas, porque os índios tinham conhecimento, mas eles não conseguiam falar a língua dos índios, então eles começaram a pesquisar. E as suas pesquisas, né, eles encontraram algumas substâncias, tanto que até hoje a floresta amazônica é uma das florestas mais visitadas por pesquisadores e farmacêuticos e indústrias farmacêuticas do mundo inteiro, porque nela nós temos a cura para mais de 90% das doenças que a gente encontra hoje catalogadas pelo homem e pela medicina como um todo, né? Dentro da floresta amazônica está a cura e o tratamento. Alguns rituais xamânicos e tal. Lembra que naquele período, né, quem realizava os cuidados e as curas eram os sacerdotes, através dos benzimentos, e as sociedades como um todo, né, cada um dentro da sua cultura. No nosso caso aqui, ficava a critério dos pajés, era mais xamânico, né, é o que a gente conhece aqui de saúde. Até que chegaram os europeus e introduziram no Brasil o cristianismo, que foi quando tivemos contato com a arte da extrema-unção, nós tivemos contato com a arte das preces e rogativas da Igreja Católica, né, rogando a Deus a saúde. Então, de todas as culturas e sociedades modernas que a gente conhece, destaquei aqui para vocês as principais, né, quem trouxe mais contribuição para o acervo da ciência e para o acervo do cuidado, para o acervo da cura como um todo. Em primeiro lugar, vem os egípcios, né? Eles trabalhavam com o processo de mumificação, então eles já conheciam propriedades medicamentosas, propriedades farmacológicas, inclusive e até hoje os pesquisadores tentam desvendar o mistério do processo da mumificação, porque a gente consegue encontrar nos dias atuais ainda, né, nas múmias do Egito, traços de como que as pessoas eram, né? Nesse caso aqui, a gente ainda consegue ver a pele, que é o maior órgão do corpo humano. Então, a corrosão era diferenciada. No processo de mumificação, a degradação do corpo era muito diferente, né? E essa sociedade, ela já prescrevia medicamento. Os sacerdotes, eles tinham o conhecimento de propriedades medicamentosas e do processo de mumificação. A prática de saúde, né, dentro do mosaico medievais, ela traz aí o período cristão como sendo a lei da caridade, né? Os cuidados de enfermagem, o cuidado como um todo era exercido pelos religiosos, que eram diáconos ou diaconisas. E nesse momento tinha muito a perseguição dos cristãos, né? Porque eles exerciam a caridade
e eles não tinham medo. Depois disso, surgiu então o Edito de Milão, para acabar com a perseguição aos cristãos e ao modelo do cristianismo. O imperador Constantino lança em 313, ele lança o tratado que fala sobre o Edito de Milão, que é quando ele diz que todo cidadão em território romano pode expressar o seu credo religioso da maneira que bem entender. Então ele podia ser politeísta, monoteísta, né? Que no caso seriam os cristãos. Então ele reconhece o cristianismo e para com a perseguição. Somente em 311 que um outro ditador do Império Romano, Galério, ele coloca o cristianismo como sendo a principal religião, né? Ele coloca o cristianismo como sendo a religião de Roma. E aí iniciou o movimento das cruzadas, que é quando o povo romano, ele para de brigar por territórios em nome de Roma e começa a brigar por territórios em nome de Deus. Então ele parte para Jerusalém na intenção, né, de tomar as terras da Palestina. Só que no caminho ali, ele se deparou com um crescimento do islamismo, né, que eram os adeptos de Maomé, lá no Oriente Médio. E até hoje não se entrou num consenso sobre de quem é a Terra Santa ou a Terra de Jerusalém. Até hoje, se a gente ligar a TV nos jornais, a gente observa que essa cidade ela vive em conflito de guerra, né, ali na faixa de Gaza. Todo mundo quer Jerusalém. Todo mundo quer a Terra Santa, né? Então, até hoje, desde o tempo das cruzadas lá até o momento atual, não entrou num acordo, num consenso sobre quem pertence, né, a Jerusalém. Por isso que a gente vê toda aquela situação, toda aquela destruição e a guerra da Síria que dura até hoje. A gente viu também a peste, né, a peste negra, que foi uma epidemia que assolou a União Europeia, né, e era uma doença que era trazida pelas pulgas que continham nos ratos, pela dificuldade, né, do saneamento básico na zona portuária. Então a população europeia sofreu praticamente uma década até entender de onde estava vindo, né? Dizimou metade da população porque não tinham cuidados de higiene básicos, as pessoas conviviam em meio aos ratos, né? E quando as pessoas começaram a morrer, não tinha mais onde enterrar, eles começaram a deixar os corpos nas ruas, né? E vocês sabem que isso atrai ratos, então os ratos iam até ali e os portos começaram a ficar intrafegáveis, né? Relatos históricos falam que dava para sentir o odor a léguas marítimas de distância. Então, o governo europeu ele começou a perder bastante adeptos, né? Ele passou a não ser mais rota do comércio. Então, chegou a fome, assolou o comércio e a União Europeia passou por uma dificuldade muito grande, né? Quando eles observaram que o problema estava, né, no navio que estava trazendo, então o que eles começaram a fazer? Eles começaram a atear fogo nos portos e nos navios que estavam chegando. Depois eles começaram a atear fogos nos mortos, né, e atearam fogo em algumas casas. Com isso, eles acreditavam que iria melhorar as condições de higiene. Depois de algumas décadas, eles conseguiram entender de onde vinha, né, a doença, quem transmitia e o porquê isso acontecia. Depois que a situação estabilizou, para estabilizar a crise econômica, eles começaram a navegar em busca de novas terras, né, para expansão. E é quando eles se deparam com o Brasil e passam a colonizar o nosso país, né, que não foi descoberto, foi invadido, para quem não sabia. Aqui, ó, as manifestações clínicas da doença e pela situação em que as pessoas conviviam, né, as casas eram muito próximas, era um ambiente de aglomeração, porque o emprego ele girava em torno dos portos, né, os navios que chegavam, então as pessoas não queriam ficar longe dos seus pontos de emprego. Então começou a amontoar as pessoas ali próximos dos portos de navegação, para que eles pudessem ter emprego.
E naquela época, naquele século, ninguém se preocupava com as condições sanitárias, né, as condições de higiene. Apenas em 1760, com o surgimento da Revolução Industrial, né, começaram a observar algumas doenças que prejudicavam a produção industrial. Por exemplo, o indivíduo saudável, ele tinha uma produção melhor, né, do que o indivíduo doente. Então, aí no século XIX, começou a Era Vitoriana, que é quando as mulheres começam a lutar pelos seus direitos sociais, pelos seus direitos educacionais e pelos seus direitos profissionais. Exatamente no mesmo momento que Florence Nightingale, ela está levantando ali, ó, uma bandeira de que as mulheres podem ter os seus conhecimentos aproveitados para realizar uma assistência digna e, consequentemente, que possam manter suas famílias, né? A Era Vitoriana coincide com o processo de criação da enfermagem com a Florence Nightingale. Então, é por isso que a gente tem uma profissão, naquela época, completamente feminina, tá bem? Esse foi um resumo da segunda aula. Agora eu vou iniciar para vocês o resumo da terceira aula. Na terceira aula, a gente falou um pouco sobre o surgimento dos hospitais. E aí a gente trouxe para vocês o dado mais importante de o principal hospital que a gente tem como comprovar que funcionava como hospital, ele veio antes de Cristo, né? No ano de 1431. Porém, foi só a partir do século IV, com o grande crescimento da expansão do cristianismo, que os hospitais começaram a se expandir. Por quê? Naquele momento, quem cuidava dos doentes eram as famílias ou os sacerdotes, né? Era por uma vocação, você devotava o seu conhecimento, né? Através do conhecimento mais empírico naquela época, em prol da melhora do outro. Então, quem realizava isso, geralmente, as mulheres e as mães. E aí depois, com o surgimento do cristianismo, com essa vida devocional religiosa, expandiram-se também algumas casas de misericórdia, casa de socorro, né? Já no final do século XVII para o início do século XVIII, os hospitais só foram ser utilizados para separar os doentes pobres da sociedade em geral. Porque os doentes ricos, eles tinham como pagar a assistência de um médico a domicílio, né? Porque a gente lembra que os hospitais, nesse período aqui, eram um depósito de doentes em que as pessoas eram abandonadas para morrer, porque a taxa de mortalidade era altíssima. Lembra que eles não tinham cuidado de higiene? Lembra que esses hospitais eram geridos pelas igrejas e que as igrejas não tinham tanto recurso, ou se tinham recurso, não destinavam, né? Haja vista a taxa de mortalidade ser muito alta. Então era isso que acontecia. As pessoas eram abandonadas nos hospitais e nos hospícios para morrer, principalmente os pacientes de doenças psiquiátricas e de doenças de pele que não tinham condições de cura, né? A lepra naquele momento. Com a visão da Florence, surgiram as casas de misericórdia, um local específico para cuidar dos doentes, né? Em que as condições de higiene eram melhores, em que as condições de iluminação eram melhores, né? E que os pacientes eles não ficavam abandonados, porque eles começaram a ter uma vigilância, uma assistência durante 24 horas, o que facilitava, né, o processo de melhoramento daquela pessoa. Então, as pessoas pararam de morrer nos hospitais. Ainda tinha uma taxa de mortalidade, mas a taxa de sucesso ela estava equiparada, né? Então, a gente tinha ali de cada 25 pacientes internados, um número bem menor do que outrora, porque lá a maioria dos pacientes eram deixados para morrer. Quem escapava era um milagre. E aí, depois do modelo nightingaliano, as pessoas começaram a enfrentar melhor, né, a doença e a ter uma chance de cura aumentada. Nesse período, o médico não trabalhava no hospital, né? O médico ele ficava ao atendimento a domicílio dos ricos, que tinham condições de pagar os seus serviços, e ele prestava assistência nos hospitais aos pobres ou à igreja, né, nas suas horas vagas. Então, o que acontecia? As enfermeiras acionavam os médicos por uma sineta, né? E aí os médicos iriam até os hospitais e todo o seu atendimento era acompanhado pela enfermagem.
né? O que influencia diretamente o modelo da Florence. Esse modelo de enfermagem e medicina trabalhando em conjunto é um modelo que foi implantado desde o surgimento da nossa profissão, né? Então, nós não trabalhamos para, nós trabalhamos com, né? Trabalhamos ali aliados ao serviço da medicina. No Brasil, né, o primeiro hospital que a gente tem relato de implantação foi a Santa Casa de Misericórdia, na cidade de Santos, em São Paulo. Ela surgiu em 1543, né, e ela foi implantada no Brasil pela Fundação Rockefeller, trazida e implantada para ser um modelo de assistência, né, às pessoas que tinham a necessidade do serviço de saúde. Até aquele momento não se tinham hospitais, os doentes eles eram entregues à própria sorte, ou as igrejas, né, curavam através das suas rezas, ou os xamânicos prestavam uma assistência, e essa assistência ela tinha uma intenção puramente empírica. E aí surgiu, no século XVIII, os lazarentos, e a gente tem como principal nome, né, nesse momento, o padre José de Anchieta, que ele devotou sua vida para a prestação de serviço de medicina no Brasil e também para os serviços de caridade e fé cristã. Temos um outro nome importante, né, que foi o Frei Fabiano de Cristo. Ele passou mais de 40 anos oferecendo os seus serviços de enfermeiro no Hospital dos Expostos, né, que foi inaugurado em 1738. Depois a gente tem um outro nome muito importante, que ele inaugura no Brasil uma casa específica de assistência para as mulheres que entravam em trabalho de parto, né? É como a maternidade de hoje. José de Bonifácio, ele estabeleceu medidas de proteção para a maternidade. Então, a mulher, a nutriz, né, a puérpera, ela ia até um local específico. Então, ele consegue reduzir a taxa de mortalidade materna e infantil, oferecendo para as mulheres que entravam em trabalho de parto uma assistência, né, mais voltada para a ciência. Então, ele consegue trazer esse conhecimento científico, agregar esse conhecimento à Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, e ele consegue formar a primeira parteira do Brasil, que foi a Madame du Rocher. Ela se formou em 1833 e foi a primeira parteira formada em solo brasileiro com conhecimentos científicos, né? E a função de parteira, ela funcionou segregada da enfermagem por muitos anos. Depois ela foi incorporada ao curso de enfermagem e a profissão de parteira, ela foi extinta, né? Então as parteiras foram se aposentando e elas não foram sendo substituídas, né? Hoje quem faz o serviço é a enfermagem ou a medicina. A gente não tem mais a função de parteira nos hospitais. Padre José de Anchieta, Frei Luciano, né? José de Bonifácio e Madame du Rocher, né, as personalidades daquela época. Em 1914, a gente tem uma outra personalidade brasileira, que foi a Ana Nery, né? Ela, por não querer ficar longe dos 2 filhos que ela tinha, e ela já era viúva, ela escreve uma carta, né, para o representante do Brasil naquela época, colocando os serviços dela à disposição durante a Guerra do Paraguai. Então, ela fica 5 anos, né, em ambiente de guerra, e ela consegue implementar cuidados de enfermagem, ela consegue oferecer atenção científica para as pessoas em situações de guerra, em situações de conflito, né? É como se ela fosse uma enfermeira emergencista, ela prestava cuidados às pessoas que apresentavam risco de morte. Então, ela começa a separar os pacientes e ela criou vários hospitais de campana, né? Para aquele ambiente que ela estava, era considerado um hospital com grandes chances de cura para os pacientes. Ela fica conhecida no Brasil como sendo a mãe da pátria, a mãe dos soldados brasileiros. Ela foi condecorada, ela foi reconhecida por Dom Pedro II, ela teve direito a uma aposentadoria vitalícia. A primeira empresa de unidade federativa do Brasil, que foi os Correios, homenageou a Ana Nery.
com uma foto dela num dos seus importantes selos, ficou lá por muito tempo, né? Então a gente tem de principal nome na enfermagem brasileira, nessa implementação de assistência, o nome da Ana Nery. Depois da Ana Nery, aqui ó, a data do dia 20 de maio ficou conhecida como sendo o dia do técnico de enfermagem, né, em homenagem ao falecimento da Ana Nery. Que uma imagem que relata, né, e retrata quem foi Ana Nery no período da Guerra do Paraguai. Ela foi a mãe dos soldados, ela carregava literalmente cada soldado ferido no colo, porque ela prestava assistência de saúde. Tem uma frase que a gente sempre coloca, né? Se você salva um homem, você é um herói, mas se você salva vários homens, você é enfermeira. Então vamos lá, as homenagens que ela recebeu. Ela recebeu uma medalha do general de campanha, né, uma medalha humanitária, sendo a primeira da classe de Dom Pedro II, e o decreto concedeu para ela uma pensão vitalícia, né? Em 1890 surgiu a primeira escola de enfermagem no Brasil e ela teve o nome de Ana Nery, pelo decreto de 791, né, do dia 27 de nove de 1890, e essa escola ficou conhecida como Alfredo Pinto, né, e hoje ela está ligada à faculdade da USP. Que é a homenagem que ela recebeu dos Correios. Depois a gente tem um outro nome de uma personalidade enfermeira brasileira, que foi a Wanda Horta, que ela consegue implementar um novo modelo de fazer enfermagem, né? A enfermagem já vinha crescendo, já vinha sendo reconhecida no Brasil, então ela traz um novo conceito de enfermagem, dividindo a enfermagem em 3 princípios, né? O primeiro deles era o ser enfermeiro, ou seja, você tinha que obter uma formação de nível superior, né? Você tinha que ter uma formação além. Naquele momento a mulher estudava até o magistério, então depois do magistério ela tinha um curso de especialização na área da saúde, então ela garantia o direito de ser enfermeira. Depois ela tinha que formar novas enfermeiras. Por quê? Porque um dia ela seria paciente. Então, ela teria que manter o serviço funcionante. Por isso que a maioria dos enfermeiros, eles trabalham na atuação da docência, porque é muito comum na nossa profissão desde os primórdios, porque a gente precisa ser substituído em um dado momento. E por último, que essa enfermagem possa ser enfermagem, trabalhando em equipe. Então, o ser enfermeiro é um indivíduo que se profissionaliza, né? Depois, ele profissionaliza várias outras pessoas. E nesse momento, né, ele é enfermagem, porque ele atua em equipe. Então, a Wanda Horta, ela desenvolveu várias teorias, né? Teorias como, por exemplo, das necessidades básicas de cuidado. Então, ela estabelece o processo de enfermagem. E esse processo de enfermagem, ele está inserido em 6 princípios fundamentais. O primeiro dele é o histórico de enfermagem, né, que a gente estabelece todo um processo de anamnese do nosso paciente. O segundo é o diagnóstico de enfermagem, onde a gente vai observar quais são as necessidades do nosso paciente. Depois a gente vai montar um plano de assistência para esse paciente. Depois a gente vai executar o plano de cuidado para esse paciente. Depois nós vamos fazer a evolução de enfermagem. O que melhorou? E por último, a gente vai fazer um prognóstico de enfermagem. Em quanto tempo, eu executando essa técnica, esse paciente vai apresentar uma melhora? Então, esse é o modelo da Wanda Horta. Ela coloca limites profissionais para a enfermagem, né? Ela tira ali a enfermagem daquele consenso comum de apenas obedecer ordens, né, de uma outra classe, e ela coloca a enfermagem como tendo o seu próprio papel. Então, tem a prescrição médica e, consequentemente, a prescrição de enfermagem. Médico está prescrevendo ali medicamentos e enfermagem está prescrevendo cuidados e intervenções. Tem práticas que são exclusivas da enfermagem, como, por exemplo, administração dos curativos, aprazamento dos horários das medicações, né? Então, o médico prescreve dipirona lá de 6 em 6 horas, e a enfermagem estabelece o horário.
né, que essas medicações serão feitas. Rotina hospitalar, separação de paciente por dificuldades que o paciente tenha, quem faz é a enfermagem, separação de gêneros, organização do setor de trabalho, né, organização dos impressos, organização de equipe, providenciar a rotina e a assistência do serviço, porque o serviço não pode parar. Quem faz isso é a enfermagem, em prol do paciente, dentro de uma equipe multidisciplinar. Aqui uma fotinha de uma das nossas percussoras, que foi a Wanda Horta, em meados de setembro. Então, minha gente, essa é a aula de revisão de hoje. A aula 4 ainda está fresquinha na cabeça. Assim que disponibilizarem um link para mim, eu encaminho para vocês no grupo. A gente está com uma dificuldade na plataforma, que está muito lenta, a gente está com muita dificuldade para acessar, né? Então, eu solicito para vocês um pouquinho de paciência. A prova será encaminhada amanhã e hoje, logo que acabar aqui a aula, já vou mandar para vocês um trabalho lá no grupo, né? Trabalho simples, é só uma pesquisa bibliográfica sobre a vida da Wanda Horta. Então, eu coloquei lá os tópicozinhos, data de nascimento, onde nasceu, quem era, né? Para vocês só preenchem e entregam para mim até o dia 1º, assim como também a prova. Vou solicitar lá para os meninos da secretaria para verificar se eles têm condições de encaminhar essas aulas no máximo até amanhã, tá? Para não prejudicar ninguém. Mas todo o material para responder a prova tá dando. Todos esses slides, inclusive as fotografias e as imagens, estão dentro da apostila, tá bem? Eu só tirei alguns tópicos da apostila para que eu pudesse me nortear e não fugir do assunto.